Olá, eu sou a Meire, aluna de música da Unincor. Esse é um trabalho para a minha turma de canto e hoje eu vou falar sobre algumas questões do canto, do cantor, que trazidas até aqui, algumas eu relembrei, outras eu aprendi. Então hoje eu vou falar um pouquinho do que eu aprendi até aqui, tá? Então foi relembrado sobre frequência. O que é frequência? Frequência fala do som, em ondas sonoras, ou seja, frequência é a medida que tem o som. Como se o som tivesse, ele tem vários níveis, de altura, e esses níveis de altura são medidos por hertz. Isso aí a gente já sabia, que é física, então, mas isso é muito importante para a gente saber. Por que é importante a gente saber? Porque a frequência trabalha ali juntinho com a ressonância. E por que o cantor tem que saber sobre ressonância? Bom, a definição mais importante e mais simples de ressonância é a seguinte: ressonância são frequências, olha só, andam juntas, Ressonância são frequências aumentadas por um ressonador. Então, antes da gente chegar na parte do ressonador, vamos falar primeiro que ressonância são frequências aumentadas. Como assim? Por exemplo, se eu tenho a nota Dó. Dó. Vamos ouvir de novo. Dentro dessa frequência de Dó, existe como se fosse um monte de outras notinhas, mas não chega a ser notinhas, é apenas uma família de sons. É como se fosse uma família de sons, que são os harmônicos de cada nota. Cada nota ou um tom tem os seus harmônicos, E assim, você ouve a primeira, que é a fundamental, e depois você ouve os harmônicos. Ó, de novo, vou dar um Dó aqui. Então, a gente pode entender que cada nota possui uma série de sons gerando os harmônicos. Aí a gente volta lá para a definição, Aqui, ao cantarmos uma nota, outras notas da série harmônica são geradas e cada uma dessas notas possui uma frequência. Então, é como se a gente amplificasse o som. E como a gente já aprendeu anteriormente, aonde que o cantor vai ampliar esse som? Qual é o ressonador do cantor? É o trato vocal. Isso aí a gente já viu também em outra ocasião. Eu queria falar também sobre timbre, Que timbre é uma coisa que a gente sabe, mas às vezes a gente não sabe definir muito bem o que é timbre. Timbre é como se fosse a impressão digital da voz, Cada voz é única. Por exemplo, eu posso cantar uma nota Lá, mas o meu Lá está na mesma frequência, ou seja, na mesma altura do Lá do teclado. Só que o que diferencia, você sabe que eu estou fazendo Lá, você sabe que é a voz humana. E se você ouvir isso aqui, você sabe que é um teclado. Então, essa identificação imediata do que se trata, o instrumento ou a voz, se chama timbre. Só para encurtar a situação aqui. Outra coisa que eu aprendi muito importante, eu acho que foi uma das coisas mais importantes até aqui, foi sobre os formantes. O que são os formantes do cantor? Tem aqui uma definição. O formante do cantor é a ressonância do trato vocal. Mas parece complicado, Frequência, ressonância, formante, não. Tá tudo ali, juntinho. Os formantes, na verdade, ele é separadinho assim. Em F0, que é a frequência fundamental, ou seja, um som produzido na laringe. F1, o formante 1, atua nos registros de peito e de cabeça.
E uma coisa muito importante que a gente tem que o cantor tem que saber é que todo mundo já tem voz de peito e todo mundo já tem voz de cabeça. Que a voz de peito consiste nessa voz falada. E a voz de cabeça é como quando a gente faz isso mais quando é criança, né? É como se fosse um apito, uma ambulância, sabe? Que a gente dá aquele agudo. Eu não vou conseguir agora porque já tá muito tarde. A minha voz já tá cansada, eu acho que a minha voz de cabeça não vai sair, vai falhar. Vai entrar muito ar aí, né? Então, o F1 é isso aí. E o F2, o formante 2, atua no registro mix. Vejam bem, todo mundo já tem voz de peito e voz de cabeça. O mix, que é o F2, você aprende a usar, que é um registro que fica entre o peito e a cabeça. Então, é o peito, o mix, a cabeça, né? E muito interessante também a gente falar, mas Meire, o que é registro? Registro são as cores vocais, né? É o que diferencia, assim, essas alturas de som. E entre essas alturas, do som mais grave para o som mais agudo, tem as passagens de registro. Então, veja, vamos supor, nós já temos dois registros, né, naturais, que é o de peito e o de cabeça. E aí, a gente que estuda tem mais um, que é o mix, né, ou pode ser chamado de registro modal. Então, veja, se eu tenho 3 registros vocais, eu vou ter 2 passagens, veja. Do peito para o mix eu tenho uma passagem e do mix para a cabeça eu tenho mais uma passagem, então 2 passagens, né? Então, passagem de registro. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre a passagem de registro. Vamos voltar aqui para os formantes, o F1 e o F2. Por quê? Porque por que é importante o cantor saber disso? Porque existe 2 músculos que auxiliam na emissão do som. É o TA, que é o músculo tiroaritenoideo, e o CT, que é o músculo cricotireoide. O TA, ele trabalha lá no formante 1, que são as vozes mais graves, né? O TA, vozes mais graves. E o CT, peraí, me embolei aqui, mas já lembrei. Ó, quem sabe faz ao vivo. Olha só, o TA vai do grave até o médio. E o CT vai para o mais agudo. São músculos que trabalham para empurrar a nossa voz. Mas, na verdade, não é bem empurrar, porque é errado empurrar a voz, né? A gente não deve cantar empurrando, igual o cantor sertanejo que empurra a voz, ele leva aquela voz de peito até as notas de cabeça, e isso não é legal, é incorreto, é prejudicial ao trato vocal. Todo mundo sabe disso, quem não sabe deveria saber, tá? Que existe, olha, existe um músculo que é o CT, que nos ajuda a subir com a voz. Então, por que é importante a gente estudar os formantes, né? Como estudar os formantes? A gente estuda vocalizando. Então, você vocaliza com vogais para sintonizar os formantes, ou seja, para você aprender a colocar a sua voz da maneira correta. Para quê? Para aprimorar a técnica vocal, para você não machucar as suas pregas vocais, entendeu? Para não dar calo nas pregas vocais, forçando demais, empurrando o som para as notas agudas. Não devemos fazer isso. Então, quando a gente vocaliza com vogais, a gente sintoniza bem os formantes. Sintonizando os formantes, a gente aprende a colocar a nossa voz. Aprendendo a colocar a nossa voz, a gente vai cantar de uma maneira técnica e pode-se dizer assim, no sentido muscular, corretamente. Quando a gente faz o contrário disso, né, que foi como eu citei aqui dos cantores sertanejos, provoca uma tensão na laringe, né, e como eu já disse, não é bom.
Bom, nós vimos também sobre o legato, né? O legato é o quê? São notas sucessivas sem nenhum silêncio. Pode-se dizer assim. Eu vou ler aqui a definição certinha. O legato consiste em ligar notas sucessivas de modo que não haja nenhum silêncio entre elas. Ou seja, você vê uma ligadura, você não tem que respirar ali no meio, né? Então, o legato, você sabe que você vai fazer ali todo um fraseado, vai ligar aquelas notas, vai harmonizar e para aquele som ali parecer uma coisa só, para ficar bem fluente. Para isso que tem o legato. E existe vários tipos de legato. E o legato que a gente usa para vocalizar, por exemplo, é o legato de vogais, né? Ou equalização de vogais. Tem outros tipos de legato, como legato de tom a tom, legato de pitch, legato de fluxo de ar, legato de dinâmica. Mas o legato de vogais é aquele que a gente usa quando vocaliza, né? Que você começa com uma vogal, outra, volta para a primeira, enfim. Existem inúmeros vocalizes. E a gente trabalha muito com isso para quê? Para sintonizar a ressonância, sintonizar os formantes, né? E melhorar a ressonância no trato vocal. O legato é a alma do bel canto, então não existe bel canto sem legato, cantando notas separadamente. Então você tem esses fraseados, às vezes longos, então requer um pouco mais de estudo, né? E o mais importante, que eu falei que ia falar sobre as passagens. Toda hora eu falo que é mais importante, né? É mais importante, é mais importante? Pois é, porque tudo é importante. A gente precisa saber dessas coisas para fazer tudo certinho. O que é sintonizar os formantes? Eu falei tanto de sintonizar os formantes, né? Quando a gente aprende a colocar a nossa voz da maneira correta, a emitir o som da maneira correta, usando os músculos que tem que ser usados, nós neutralizamos as passagens de registro. Como assim neutralizar? Eu vou sair da voz de peito para o mix, então a voz às vezes dá aquela quebra. E quando a gente coloca a voz no lugar certo, a gente sabe, a gente consegue emitir o som sem ficar tão aparente que você passou, que você subiu, como se fosse um degrau muito longo. Então é isso, né? Você não percebe aquela passagem de registro conforme as notas vão subindo, né, na escala ascendente ou descendo na descendente. Então, por isso que é muito importante. Então, foi o que eu aprendi até aqui. Eu tentei resumir, mas o assunto é muito grande e muito importante. Eu acho que eu deixei de falar alguma coisa, mas agora também eu não lembro. Enfim, é isso aí. Um abraço, obrigada por ter assistido e até breve.